Em 1997, o diretor James Cameron apresentou ao mundo que viria a ser a maior produção e a maior bilheteria do século XX, com 2 bilhões e 187 milhões nos cinemas no mundo todo, o filme Titanic. Baseado na história real do navio com o mesmo nome, Titanic, que em seu percurso inicial de Queenstown, na Nova Zelândia até Nova York, Estados Unidos, sofreu vários problemas desde a casa de máquinas a pessoas que esqueceram a chave para abrir onde pegava os binóculos e o problema maior que foi a colisão com um iceberg. O fato mais estranho é que na tripulação tinham pessoas que tinham sobrevivido a outros naufrágios, muito suspeito. Dados do Titanic. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 de largura, 53 de altura e pesava 52.310 toneladas. Ele era o maior navio do século XX, mas iria perder o posto no próximo ano. O tamanho gigantesco sem o binóculo, quando eles perceberam o iceberg, já era tarde demais para mudar a rota, desviar a colisão com o iceberg com cerca de menos 30 negativo de temperatura. Um gelo, quando atinge essa temperatura de menos 30 negativo, torna-se inquebrável pela baixa temperatura, aproximar mais as moléculas e os átomos e desacelerar eles ao ponto de quase parar, tornando-os mais resistentes do que qualquer liga metálica já confeccionada, como o titânio, o aço e o tungstênio, como o carbono, o alumínio e diversas outras ligas metálicas. A colisão do navio Titanic com um iceberg cortou a chapa ou fuselagem do navio como se fosse uma faca quente deslizando na manteiga, causando todos os males que os sobreviventes e o filme descreveram. Uma explicação rápida de como navios de centenas de toneladas são capazes de flutuar sobre a água. A flutuabilidade é a capacidade de um objeto de flutuar sobre um líquido. Os barcos ficam com cerca de 10 a 20% debaixo d'água. Os icebergs ficam com 90% submersos. As aves marinhas soltam um tipo de óleo que impede que elas afundem, como todas as aves que caçam perto do mar e alguns tipos de pato, marreco e essas aves marinhas, ou aves aquáticas. O lagarto Jesus Cristo consegue andar sobre a água pelo fato de ter dedos largos, afastados e um ritmo de passada tão sincronizado que ao pisar na água não consegue desfazer a ligação molecular que constitui ela, o H2O, ligando com outros H2O, como se estivesse pisando no solo. Ele consegue andar sobre a água como se estivesse pisando no solo. Os insetos conseguem andar sobre a água como se estivessem no solo pelo simples fato de serem muito leves, ao ponto de não romperem essas moléculas também, pois afundar nada mais é do que desfazer a ligação molecular de algum fluido. A flutuabilidade é uma lei da física que age sobre todos os objetos que são capazes de flutuar sobre um líquido. A tábua que a Rose e o Jack tentaram subir obedecia essa lei. A tábua já estava com cerca de 5 a 10% submersa pelo simples fato do peso dela sofrer a influência da gravidade e da lei da flutuabilidade citada acima. Quando ela, Rose, subiu, vamos imaginar que ela pesasse uns 55 quilos. Mais 55 quilos foram colocados em cima da tábua e o Jack pesasse cerca de 65 quilos. 55 mais 65, 120 quilos. Isso fora o peso da roupa e o peso da roupa molhada. Então esse peso de mais de 120 quilos, o peso dos dois e o peso das roupas foram adicionados sobre a tábua que já tinha o seu próprio peso. Esses três corpos sofrem com as leis da gravidade e da flutuabilidade. Por isso, quando os dois sobem na tábua, ela afunda pelo simples fato de que não cabia. Não no sentido de tamanho e espaço, que no sentido de tamanho e espaço a tábua comportava os dois, mas no sentido de flutuabilidade, só dava para salvar dois, a própria tábua e uma pessoa acima dela. Infelizmente, nessa equação, só dava para fazer assim, a própria tábua e uma pessoa só sobre ela. Não daria para colocar duas pessoas e a tábua, pois a lei da flutuabilidade não ia dar a capacidade para a tábua se flutuar mais duas pessoas, que só o peso delas daria cerca de 120 quilos, fora o peso da roupa. E sem levar em conta um fato interessante, a tábua não foi descrito de que madeira é, sua espessura e seu peso, tem isso também.
Então, adicionar esses 3 corpos nessa equação não daria certo. Essa equação só deu certo com 2 corpos, a própria tábua e um só indivíduo sobre ela. É tanto que a própria cena do filme mostra os dois subindo na tábua e ela afundando com o peso dos 3. Isso mesmo, dos 3. A própria tábua, a Rose e o Jack. Eles afundam, não é no sentido que não cabiam em espaço. Em espaço eles cabiam na tábua. Eles afundaram porque a tábua seguia as leis da flutuabilidade, que é uma lei da física. E também tem o peso deles, a gravidade, todas essas coisas somadas deu o resultado que eu citei acima. A equação só dava para salvar 2, a tábua e uma só pessoa acima. Para você que acha que isso é uma teoria da conspiração, esse é o exato momento. E de novo eu vou colocar os minutos que mostram que eles estão subindo na tábua e ela afundando com o peso dos 2. Hipotermia é quando a temperatura do corpo fica abaixo de 35 a 36 graus, que é a temperatura normal de um humano ou mamífero. Quando atinge essa temperatura, acontece espasmos, confusão mental, redução no fluxo sanguíneo cardíaco, as extremidades das mãos e dos pés congelam ao ponto de às vezes precisar amputar. Exposto a tal temperatura, o indivíduo vem a óbito em cerca de 15 minutos a meia hora. Vamos dizer que aquela água estava a -2 negativo ou cerca de -5 negativo. O indivíduo nela morreria em 5 a 10 minutos, verdadeiramente congelado. O Jack ficou com cerca de 80% do corpo debaixo d'água. Uma água com a temperatura de -2 ou -5 negativo, causando a hipotermia e ele morrendo aos poucos. Em cerca de 5 a 10 minutos. Pois não tem como o corpo gerar calor se a temperatura externa está absorvendo o calor mais rápido do que nós conseguimos produzir ou armazenar. Animais marinhos como alguns tipos de peixes ou mamíferos como cetáceos, eles possuem gigantescos escudos, revestimentos entre a pele e os músculos de gordura, que é um excelente isolante. Como nós não evoluímos ou não conseguimos a capacidade de armazenar essas camadas gigantescas de gordura entre a pele e o músculo, a nossa quantidade é muito baixa por sermos criaturas que evoluíram em locais quentes. Aí a gente não precisou dessas camadas de gordura. Talvez na era do gelo a gente tinha, mas como a Terra esquentou, perdemos elas. Então, o congelamento dele foi real e triste, ele morreu aos poucos. Uma curiosidade evolutiva. Se todos a tripulação do Titanic, os que sobreviveram ao naufrágio, lógico, que caíram na água gelada, fossem todos obesos de 250 a acima de 300 quilos, eles teriam uma camada de gordura entre a pele e os músculos do suficiente da baixa temperatura da água não conseguir absorver a temperatura do corpo deles. Seria o isolante perfeito. Mas, como eram pessoas de classe média, poucos ricos e tudo mais, eles não tinham essa camada mais. Aí, todos morreram. Se o Jack não tivesse optado em se sacrificar para Rose ficar viva, ambos os dois tinham morrido, porque a tábua, a droga da tábua, só tinha capacidade de flutuabilidade para 2 corpos, ela mesma e uma pessoa em cima. Provavelmente o Jack e a Rose tinham quase o mesmo peso, porque no exato momento que eles tentam subir na tábua, ela afunda de maneira uniforme, transparecendo que a mesma quantidade de peso foi adicionada em cima dela, em ambos os 2 extremos lados. Hipoteticamente falando, se o Jack estivesse em cima da tábua e a Rose na água, seria a mesma coisa. Seria o mesmo resultado da mesma equação. Só daria para salvar 2 corpos, a própria tábua e uma pessoa em cima. Então o Jack optou em se sacrificar para salvar a Rose, mas infelizmente a tábua só iria gerar flutuabilidade para ambos 2 corpos, ela mesma e uma pessoa acima, ambos os 2 sobre a água. Infelizmente, essa é a única equação possível de resgate que provou que salvou ela. Ou, no universo paralelo, se tivesse acontecido ao contrário do Jack estar sobre a tábua, seria a mesma coisa. Infelizmente, a ordem dos fatores não altera o resultado. Ele seria o mesmo. O Jack sobre a tábua, a Rose sobre a tábua, infelizmente seria o mesmo resultado. Provavelmente, o tanto que a tábua desceu com o peso da Rose, se colocasse uma criança nos braços dela, a tábua iria afundar, pela maldita lei da flutuabilidade. Então, de todo jeito,
Seria o ato mais heróico e egoísta ao mesmo tempo. Sim, aceite, a tábua só ia salvar uma pessoa, porque a lei da flutuabilidade age nela, na pessoa que está acima dela e a gravidade. As três coisas estão agindo direto. Então, se a tábua só tinha capacidade de flutuar e flutuar mais um corpo de cerca de 55 a 65 quilos fora o peso da roupa, não ia aguentar mais uma pessoa com o mesmo peso e com o mesmo peso da roupa. Não ia. Então, infelizmente, a tábua só ia salvar uma pessoa. Fosse o Jack em cima, se fosse a Rose em cima ou se fosse um cachorro em cima, só ia salvar um. A internet é como a sociedade, 50% pessoas brilhantes e 50% malucos. Existe um grupo que tentou provar deitando em tábuas com quase o mesmo tamanho aproximado, com quase o mesmo peso aproximado no chão, usando cálculos e sobrecálculos, mas esqueceram uma coisa: testar em uma piscina a flutuabilidade, essa lei física dos corpos que são capazes de flutuar em fluidos. Essa lei diz que não dava para salvar ambos os dois sobre a tábua. Então aceite, ou era a Rose, ou era o Jack, ou não era nenhum dos dois. Só tinha três opções. A lei da flutuabilidade, como rege todas as embarcações e qualquer coisa que flutua, continua sendo um dos filmes mais emocionantes de todos, mas a tragédia foi real mesmo. Então você esperou 23 anos, de 1997 até 2020, para saber que uma lei da física, chamada lei da flutuabilidade, ia impedir que os dois flutuassem sobre uma tábua, em um mar gelado depois do naufrágio do maior navio do século XX. Agora você sabe, esse mistério foi solucionado.